Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a paz do Altíssimo esteja contigo, com a tua família e com todas as pessoas ao redor do mundo inteiro. Eu hoje vou falar convosco acerca de algo horrível que aconteceu em Portugal. É claro que se você é de Portugal, de certeza que você ouviu esta notícia. Mas você, se é do Brasil ou de outras partes do mundo, talvez você não saiba. E então eu vou aqui contar o que foi que aconteceu em Portugal. Aliás, infelizmente não está acontecendo só em Portugal, mas Portugal é um país pacato, é um país assim mais reservado. Não sei como é que ultimamente está havendo tantas pessoas mortas à facada, à paulada, até a tiro. E Portugal é um país que não dá licença de armas às pessoas, mas há pessoas que têm, ou talvez por causa do seu trabalho, etc. O que eu ia falar aqui, irmãos, é muito importante. E agradecia, especialmente se você tiver filhos. Ou se você é jovem, que você um dia vai a ter filhos. Eu vou trazer grandes conselhos e eu agradecia que você visse, porque aquilo que eu vou dizer aqui, eu acredito que seja dirigida pelo Espírito Santo. E eu vou falar aqui acerca de um jovem, uma criança com 14 anos que matou a sua mãe com 2 tiros enquanto a mãe estava ao telefone. A razão, ele diz, era porque a mãe era muito chata. A mãe era muito chata. Essa coisa de chata, eu acredito que era porque a mãe estava puxando esta criança para o bom caminho. 14 anos, meus irmãos. 14 anos, não foi 17, nem 18, nem 19. 14 anos. Com uma malícia fora de normal. Ele matou a mãe e depois saiu de casa e depois veio para casa, tapou as câmaras, porque eu acredito que ele tivesse câmaras, não tenho bem certeza se era dentro e fora da casa, ou era só fora da casa, e depois ainda fez uma simulação de um roubo, acho que espalhou dinheiro, deve ter abrido gavetas, para pensarem que foi um roubo. Quero dizer a vocês, meus queridos irmãos, que a mentira tem perna curta. Se você ou alguma pessoa que você conheça, se disse alguma mentira, mais cedo ou mais tarde você vai ser apanhado e castigado por Deus, porque o nosso Pai Celestial identifica a mentira como filha do diabo. Filha do diabo. Eu vou trazer aqui pontos muito importantes sobre este desastre que aconteceu em Portugal. Portugal está em choque e talvez seja mesmo o nome o título deste vídeo. Portugal está em choque. Conheciam a mãe, era uma pessoa recatada, era uma advogada. Eu vou mostrar aqui a foto dela. E foi morta pelo filho. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, isto é uma coisa fora. Como é que aquela criança sabia o código do cofre? Como é que ele sabia manejar uma arma? Como é que ele teve a pontaria tão certa? Eu acredito que isso é tudo manipulação do diabo, porque assim, quem não cria os seus filhos debaixo do temor do Senhor, não sei nada da vida dessa senhora, que ela possa ter sido digna de estar na presença do nosso Pai Celestial, mas não sei nada dela, mas eu sei que eu posso dizer alguns conselhos a vocês, e eu tenho aqui grandes conselhos para vos dizer, alguns baseados nas Sagradas Escrituras, para que a gente possa cobrir as nossas crianças com oração, com intercessão, com bons conselhos. Eu sei que há pessoas que dizem, irmão Lúcia, eu não posso dizer nada ao meu filho porque ele depois vira-se contra mim. Meus irmãos, nós temos que dizer, nós temos que os advertir, nós temos que os castigar. Castigar é bíblico. Eu não posso por causa do governo. Você obedece mais a Deus ou ao governo? A palavra do Senhor diz que é mais... deixa-me ver como é o versículo já. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale obedecer a Deus do que aos... Deixa eu ver de onde é que isso se encontra. Gostava mais de saber mais versículos, mas... mais vale obedecer a Deus do que os homens. Isto encontra-se em Atos 5, 29, 40. Diz assim: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens.
Há outras que dizem, mais vale obedecer a Deus do que os homens. Mas depois meu filho vai fazer queixa de mim. Depende da maneira como você ensinar o seu filho. E é isto, meus irmãos, se você tem os filhos... Isto são vídeos muito importantes, são muito mais importantes do que teorias de conspiração, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque isto são conselhos que você pode muito bem utilizar, talvez nos seus filhos ou nos seus netos, se bem que nos dias de hoje nós estamos também, às vezes, algumas pessoas estão de mãos amarradas, que às vezes os filhos, ou as noras, ou então as filhas e os maridos e os genros, não querem que a gente dê conselhos aos nossos netos. Há alguns que não querem, não aceitem. Estamos vivendo tempos muito difíceis, meus irmãos. Está vindo sobre a Jamaica um enorme furacão, enorme, categoria 5. Diz que é até disserem que é uma das maiores que já aconteceu até os dias de hoje. Isso é para vocês verem como é que está o mundo nos dias de hoje. Diz aqui assim, tempestade do século, furacão Melissa, na Jamaica, prepara-se para a tempestade do século. Até o primeiro-ministro já recorre a orações. Vocês vejam só, quando acontece grandes catástrofes, graças a Deus, pelas pessoas que recorrem à oração, recorrem às Sagradas Escrituras, recorrem a bons conselhos, que é isso que eu estou dando agora a vocês, que eu quero passar para vocês, meus irmãos, aquilo que durante a minha vida eu aprendi. Às vezes, porque às vezes uma coisa aos irmãos, eu amo quando eu aprendo alguma coisa com alguém, e especialmente quando vem do nosso Pai Celestial, porque se nós estivermos com os nossos ouvidos abertos, conectados com Deus, nós vamos ouvir a sua voz, nós vamos ouvir as suas direções, nós vamos ouvir algo, ou vem aquele pensamento tão forte ao nosso espírito, que nós podemos saber, sem margem de dúvida, que aquilo só pode vir de Deus. Só, meus irmãos, eu vou orar ao Altíssimo. Tenho aqui algumas coisas para vos trazer a notícia, infelizmente, desta família que está destroçada. Olha, irmãos, sei lá, eu digo às vezes, meu Pai do céu, o terror que aquela mãe viu com o seu filho com uma arma. Eu tenho a certeza que ela, quando viu com a arma, não pensava que ele ia matá-la mesmo. Já se sabe que pela fisionomia, pela cara da criança, a mãe podia ver que ela não estava brincando, mas de certeza que ela devia pensar, ele não me vai acertar. Direito, 2 tiros, pá. 2 tiros. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis, meus queridos irmãos. Uma coisa séria, as crianças estão se revoltando. É tanta criança que a gente vê fazer coisas fora de normal. Tanta gente a matar umas às outras. E o mais interessante de tudo é que a justiça parece que se vira a favor dos bandidos. Tanto é que, não sei se você é de Brasil, você deve saber muito bem isso que eu vou dizer aqui. O Lula da Silva apareceu na televisão, isso dentro do mundo, até aqui também em Portugal, que ele diz que eles haviam de ir atrás era dos usuários, porque os traficantes que são vítimas dos... Vocês vejam só, estamos vivendo um tempo tão torcido, em que o justo está sendo rotulado como criminoso e o criminoso como justo. Há milhares de pessoas que estão na cadeia por coisinhas tão simples. E há tantos que estão soltos por coisas grandes que fizeram e estão de pés e mãos amarrados. O dinheiro comprou muita coisa, meus irmãos, infelizmente. E eu espero, meus queridos irmãos, que você tenha sabedoria necessária para criar os vossos filhos debaixo do temor do Senhor. Oremos uns pelos outros. Eu vou orar ao Altíssimo. Eu vou orar também para esta família que está destroçada. Meus irmãos, o que é que está acontecendo neste mundo? O que é que está acontecendo neste mundo? Eu vou orar ao Altíssimo. Meu querido Pai Celestial, nós te damos graças, glórias ao teu bendito nome, Senhor. Pai Santo, nesta hora eu te ponho, Senhor, Pai Santo, aquele jovem, Senhor, que ele possa se arrepender profundamente daquele ato horrível que ele fez com sua mãe, Pai Santo, Senhor. Também consola o coração do seu pai. Nós não sabemos exatamente toda a história, mas tu sabes, Senhor. Ajuda-nos a ter sabedoria como ensinar os nossos filhos, os nossos netos, Pai Santo, Senhor. Oh, Senhor,
dai sabedoria, Pai Santo, que as mães e os pais possam ter vontade, Senhor, porque hoje em dia já não há vontade, não há tempo, não há temor a Ti, Pai Santo, Senhor. Abençoe e guarda todas as pessoas que estão a ver este vídeo, Senhor, que a gente possa realmente caminhar sempre na Tua direção. Em nome de Arroxo Eixo, Aramacheque, eu te agradeço, Pai Santo, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, eu vou mostrar aqui primeiro, portanto, essa senhora, que pelo menos pode-se ver que diz que é uma família unida, o que terá levado o filho da Susana Gravato a matá-la. O que terá, por aquilo que dizem, era que o filho disse lá a uns amigos que a mãe era muito chata. Muito chata. E você? Você é chata? Ou você é daquelas mães que você dá tudo aos seus filhos? Porque não quer ser rotulada como chata. Quero dizer uma coisa a ti, minha irmã, se você é uma dessas pessoas. Porque há mães que até se gabam, que dão tudo, eu dei tudo ao meu filho, nunca lhe falta nada, eu dei tudo ao meu filho. Pois você não está criando um filho, você está criando um monstro. Porque um dia, você pode ter que dizer a ele não, e como ele nunca aceitou, nunca soube lidar com o não durante a sua vida, ele pode se revoltar contra ti também. Os nossos filhos têm que saber não só amar, respeitar, mas também a saber limites. Limites. Não é uma mãe e um pai que dá tudo aos seus filhos que o ama, meus irmãos. De jeito nenhum. Até o nosso Pai Celestial também às vezes diz não. Quantas vezes você pediu coisas ao nosso Pai Celestial e você viu que aquela oração nunca foi respondida? Nós sabemos que há orações que levam anos para serem respondidas e às vezes quando elas vêm até parece que já não têm significado. Podemos ver, por exemplo, um exemplo nas Sagradas Escrituras, João Batista. Isabel e o seu marido oraram anos a fio pelo seu filho. Anos a fio. E quando ele veio, já eles eram fartos de dias, já tinham a sua idade. Talvez até já não estavam pensando em ter um filho. Mas o que eu quero dizer, meus queridos irmãos, é que nós temos que pedir ao nosso Pai Celestial proteção de... Vocês nem imaginem da maneira que todos os dias da manhã, como eu já disse a vocês, já disse centenas de vezes, eu oro mais meu marido a pedir proteção divina sobre os meus filhos, os meus netos, a minha nora, e Pai Santo Senhor... Se é com as minhas netinhas na escola, porque o meu neto já é grande, já está trabalhando com o seu pai, graças a Deus, mas as minhas netinhas ainda estão na escola e eu digo, Pai Santo Senhor, cerca-las de boas companhias, de bons professores, boas influências, Senhor. E se houver alguma má companhia, afasta, Pai Santo Senhor, que elas possam ver, que elas possam se afastar. Elas são ainda novinhas, portanto, elas são novinhas, mas eu vou, como é que é dizer? Eu vou dizer a vocês o seguinte, eu já oro pelo futuro marido para elas e pela futura esposa para o meu neto. Porque orar, a palavra do Senhor diz, pedi, dar-se-vos-á. Pedi. Portanto, vai sempre pedindo na vida toda para que o nosso Pai Celestial prepare uns bons maridos para elas e uma boa esposa para o meu netinho. Porque nós não sabemos, meus irmãos, os dias... E depois é assim, se entra uma pessoa para a família que não tem os mesmos costumes ou que, que não é assim uma pessoa ungida pelo nosso Pai Celestial, é muito difícil. Basta uma pessoa na família para às vezes haver ali tipo de um câncer e um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. Só uma família unida é fundamental. O que diz aqui? Diz família unida. A mãe essa senhora que foi morta, diz que eles eram uma família unida. Mas não sei o que é que tem naquela criança. Um surto de malcriação. Um surto de possessão inimiga. Porque o inimigo veio para matar, destruir e roubar, meus irmãos. Destruir, matar, destruir e roubar. Só vocês que vejam então a senhora, que depois eu tenho aqui alguns versículos para vos apresentar também. E é uma senhora muito bem parecida. A vizinhança está em choque. Porque, claro, foi uma coisa fora de normal. Ora aqui, meus irmãos, aqui está essa senhora, que chama-se Susana Gravato, família unida, não foi o que eu disse há pouco?
O que terá levado o filho de Susana Gravato a matá-la? O que será? Provavelmente foi influência maligna, foi ele ver que a mãe o aconselhava, ou então não dava tudo o que ele queria. Irmão Lúcio, mas tu acabaste de dizer que a gente não pode dar tudo. Pois não, meus irmãos, mas se calhar a mãe dele toda a vida aquilo que ele queria, porque as crianças também como nós, meus irmãos, nós somos adultos e hoje em dia há coisas que você e eu queríamos e nós não temos. Não temos por várias razões. Às vezes porque os nossos maridos não querem ceder o dinheiro para a gente comprar as coisas, ou até às vezes porque a gente sabe que há alguma coisa que vai interferir na nossa situação financeira. Nós temos que ter boundaries, como a gente diz nos Estados Unidos da América, barreiras, não se pode ir além daquilo. Nós não podemos dar largas ao nosso corpo, à nossa imaginação, ao nosso apetite, não podemos dar largas. Tem que haver controle. E as crianças, infelizmente, nos dias de hoje estão vivendo sem controle. Sem controle. E depois há leis para isso, há leis para aquilo, há leis para aquilo outro. A irmã Lúcia, mas a irmã sabe que a gente não pode fazer, o que é que devemos fazer? Olha, há algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, o seu filho, ou neto, ou seja lá quem for, deve ter alguma coisa que ele gosta muito, tipo o telefone, o computador, o jogo. Você tem que lhe castigar com as coisas que ele gosta. Dizer, olha, uma das coisas é assim, meus irmãos. Eu aprendi muito com isto, com uma psicóloga, não foi que fosse para a psicóloga, mas é na internet. Nós temos que usar o nosso tempo com coisas sábias. Eu vi uma psicóloga dizer coisas muito importantes. Ela disse assim, quando fores castigar o teu filho, nunca deias castigos grandes que depois não possas accomplish, quer dizer, que não possas fazer. Por exemplo, há mães que dizem assim, olha, vais ficar um mês sem computador, um mês sem telefone, e depois, se for preciso, não fica 2, 3 dias. Não faças isso. Porque a criança depois, ela está armazenando tudo, ela sabe que você é do tipo de pessoa que diz as coisas e depois não faz. Antes você faça um castigo mais leve e faça-o, portanto, conclua, na comparação, se você disser ao seu filho, você vai levar 2 dias sem ver televisão. Naqueles 2 dias não pode ver televisão, não pode. Porque na próxima vez que ele for castigado, quando você chamar a atenção a ele, ok, você não pode agir dessa maneira. Olha que se você continuar, eu vou-te castigar. E já ele sabe que você está dizendo que vai castigar e você vai-lhe castigar. E aí ele já começa a pensar, ok, eu tenho que manejar, senão eu vou ser castigado mesmo. Um dos maiores falhanços dos pais em criar os filhos é exatamente este. Muitos deles até nem repreendem, mas aqueles que repreendem os filhos dizem asneiras, e não fazem nada. Outra coisa muito importante, a educação dos filhos não está só no cargo de os dois pais a que têm que ter um balanço e têm que entrar em acordo, por exemplo. Digamos que a mãe diz assim, olha, tu vais ficar 2 dias sem ver televisão. E o pai diz, não, só um dia. Isto é muito mau perante uma criança. Muito, muito, muito mau. Você e o seu marido, você deve ter uma conversa com ele e dizer a ele, ok, quando eu castigar o nosso filho, tu ficas calado, mesmo que tu não gostes. Se queres que eu também te respeite, quando fores dar um castigo a ele, eu também tenho que estar calada. Depois, por detrás, se o filho vê, você pode dizer, olha, isso não precisava ser tão grande assim, a modos do filho não é vir. Porque senão você castiga, o pai diz, não é 2 dias, é um dia só, qualquer coisinha, o filho vai ter com o pai. Tem que haver balanço, tem que haver, se você diz que vai castigar, você tem que lhe castigar. Irmã Lúcia, mas olha, vocês querem ver aqui uma coisa? A palavra do Senhor diz aqui, até fui buscar aqui alguns versículos, bastantes que tem aqui. E tem aqui um que diz assim, olha, aqui Provérbios, vocês que marcam isso, pelo amor de Deus, olha, Provérbios 13, 24, diz assim, quem pepa a vara, olha, nem é com a mão. Não é, a gente prega assim, às vezes, umas palmadas no bumbum, como dizem os brasileiros, no rabinho, umas boas palmadas, porque eles fizeram mal, porque já se falou tanta vez e eles não ouvem, pá. Diz ali, quem pepa a vara do seu filho, quem pepa a vara, odeia
odeia o seu filho. Olha, se você tem uma Bíblia aí em casa, faz favor, abra a Bíblia e veja. Mas quem o ama, o disciplina com zelo. O disciplina. O que é que a palavra do Senhor diz? Deus castiga os que ama. Não é isso que ele diz. Ai, você não está lembrado? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui assim, olha. Espera. Deus castiga os que ama. Vamos ver aqui o versículo. Oh, eu não pus direito, mas that's fine. Vamos ver aqui. Hebreus 12, 6. Deus castiga aqueles que Ele ama. Só não peço que o castigo. Há pessoas que dizem, ai, Maurício, tu estás abusando da criança. Ai, não. Olha, se você acha que isso é um abuso, então espere para ser abusada do seu filho mais tarde. Com palavras, com ofensas, até com agressões e até mesmo com a morte. Nós temos que ter sabedoria, meus queridos irmãos. Nós não podemos ser frouxos diante dos nossos filhos. Nós temos que ter uma palavra firme. Tirar a eles o que eles gostam. Especialmente se ele não trabalha ainda. Tudo o que ele tem, quem é que dê? Foi você e o seu marido. Não deixe que ele parta nada em casa. Se você disser assim, se você partir alguma coisa do seu quarto, ele depois não vai comprar. Mas não compre mesmo. Ele tem que entender que ele não manda em casa. Quem manda são os pais. E que ele tem que obedecer. Porque assim, em geral, uma criança que não ouve os pais, não ouve mais tarde. Primeiro não ouve a Deus, não ouve mais tarde as autoridades, não ouve os professores na escola, não ouve. Se ele tem tendência a não ouvir nem obedecer os pais em casa, na escola é a mesma coisa. E tem uma dor das professoras e dos professores dos dias de hoje. E que, infelizmente, a tendência é ficar cada vez mais, porque assim, os pais não educam os filhos, porque as professoras estão ali para educar os filhos, mas não é educar a educação e os bons costumes. É para educar, ler, escrever, somar, etc. Isso aqui é o que é dado para os professores ensinarem, não é? A educação em si, a educação de serem bem educados, bom dia, sorrir, essas coisas assim, de quando se fala para ficar... Isso pertence aos pais, não é aos professores. Estamos criando, infelizmente, crianças muito mal educadas. Ai, meu filho teve uma boa educação. Teve uma boa educação, ele vai mostrar. A gente vamos ver nas ações deles. É muito raro a gente ver uma criança hoje chegar ao pé de outra e dar-lhe um abraço. Mais fácil a gente ver uma chegar ao pé dele e dar-lhe um pontapé, um empurrão. Essa coisa do bullying que está na escola, está em todo o lado. Isto antes não havia nada dessas coisas. E se houvesse, olha, as professoras, as educadoras de infância, pregavam uma verda escada em cima da cabeça da pessoa, da criança. Hoje em dia não se pode fazer nada, deixa essas crianças crescerem como ervas daninhas e depois o que é que acontece, meus irmãos? Acontece essas desgraças como aconteceu com essa senhora que perdeu a sua vida por causa que o filho... E então diz aqui assim, não sei se provavelmente está dizendo aqui, o homicídio de Susana Gravato do Executivo cessante da Câmara Municipal de Vagos, do Distrito de Aveiro, está a chocar o país, sem margem de dúvida. Isto são cenas que não se via aqui em Portugal. Não se via em Portugal. Aliás, se você reparar ultimamente, a humanidade está agindo muito agressiva uns com os outros, com temperamentos repentinos, agressivos, mortais. Isso eu posso dizer que é influência diabólica. Não há outra maneira de explicar isso. É influência diabólica. Por isso nós precisamos mais orar, cobrir os nossos filhos com oração. Quando os nossos filhos forem se deitar, orarmos com eles, darmos as mãos, orarmos de manhã, ao levantarmos, tornarmos irmãos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração de um justo, de uma pessoa justa, uma pessoa fiel a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Hoje em dia está tudo muito ocupado. A mãe não tem tempo, o pai não tem tempo. Os pais têm que ter tempo para educar os seus filhos. Para educar os seus filhos. Quando você tiver, assim, por exemplo, eu disse, como é que aquele pequeno sabia o código do cofre da arma? Como é que ele sabia? Isto são coisas que não é para falar diante das nossas crianças. De jeito nenhum. Isto são coisas para ficar só entre o marido e a mulher, mais ninguém. Mas ele olha, não sei como,
ele recebe o código, ele abria lá o safe, o código onde estava o cofre onde estava a pistola, e meteu a mãe e ainda foi arrumar a pistola. Quer dizer, aquela criança agia com uma malícia diabólica fora do normal. Uma criança, irmãos, não parece aparecer nas notícias, mas já disseram que aquilo não era a criança, porque eles escondem portanto, a cara da criança para que a gente não veja. E o problema disso tudo também é que Portugal dá 3 anos para a criança ir para uma casa de uma instituição de correção e depois ele vai sair com 17 anos. 17 anos, um jovem que já tem aquela marca em si e que oxalá que ele saísse curado, sarado e não ainda mais incentivado a continuar o crime, porque infelizmente é isso que está acontecendo no mundo inteiro. A gente está vendo tanta mãe, tantas pessoas a matarem-se umas às outras por razão nenhuma. Por razão nenhuma. Pessoas agindo a sangue frio. A sangue frio. A palavra do Senhor diz, por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. E, meus irmãos, eu sei que vocês devem estar dizendo, oh, irmã Lúcia, tu nunca mais fizeste tantos vídeos como tu fazias antes. Realmente é verdade, eu tenho andado ainda bem ocupada, já não é tanto como era antes, mas ainda estou. Mas eu quero mostrar aqui a vocês um versículo aqui. Aqui, olha, diz aqui assim, em Provérbios 22:6: ensine a criança no caminho que deve andar. Outra vez aqui, para ensinarmos as nossas crianças no caminho que deve andar. Devemos de ensinar as nossas crianças de pequeninas a obedecerem aos professores, a sermos cordiais, dizer bom dia, a sermos boas com as pessoas de idade, para sermos boas amigas uns com os outros, não empurrar, não bater. E se os pais fizessem o seu trabalho em casa, as educadoras de infância e outras pessoas mais iam ter uma vida muito melhor. E não ia acontecer essas desgraças que está acontecendo agora no mundo inteiro. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe para que vivas muito tempo na terra que o Senhor Deus te dá. Mas, irmãos, olha, as pessoas hoje em dia não querem saber muito de ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Aliás, há muitos pais que até já estão com aquela coisa, será que existe Deus? Será que existe Deus? Nós estamos realmente vivendo como é que é? Eu aqui embaixo também, Isaías 54, 13, diz assim: todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor e grande será a paz das suas crianças. As crianças hoje em dia não vivem em paz. Parece que elas têm eu não sei explicar, uma coisa dentro deles que nunca param. Eles parece que só estão bem quando estão fazendo mal. Mais uma vez eu quero dar os meus sentimentos à família que perdeu aquela senhora. E vou dizer uma coisa aos irmãos, nós estamos realmente vivendo tempos muito difíceis e nós devíamos de fazer o nosso trabalho que muitas vezes não fazemos e por causa destas e de outras já que acontecem desgraças dessas assim. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais ou neste canal que os outros, isto eu não tenho tempo para esse, muito pior para os outros. E alguém pode me perguntar, irmão Lúcia, o que é que fez a irmã? Pronto, eu já disse aos irmãos que aqui eu sou empresária, tenho aqui um trabalho grande que a gente agora já vai dar uma pausa nisto. E também, meus irmãos, aqui a roupa, estender a roupa lá fora dá muito trabalho. Não é só o estender, é o estender e depois vem aquelas nuvens escuras, a gente tira a roupa e assim, há uma coisa que eu gosto de fazer também. E então a gente tira a roupa, a gente põe debaixo de um alpendre que eu tenho e depois torna outra vez a vir o sol, torna outra vez a vir para fora. E essas coisas todas impactam muito do meu tempo. Também lá, quando eu estava nos Estados Unidos da América, que não sei se você é novo no meu canal, eu vivi 36 anos da minha vida nos Estados Unidos da América e lá a gente tira a roupa da máquina de lavar e põe na máquina de secar. Aqui as máquinas não secam tão bem como as máquinas de lá. Leva-se o preciso quase todo o dia. Algumas máquinas, a minha é assim, eu não seco a roupa, eu só tenho que tirar a roupa. Já tive aqui um senhor e ele diz que há certas qualidades de máquinas que não secam assim. Não é como os Estados Unidos da América.
E então eu só punha a roupa dentro da máquina um pouco para tirar aquele, para ficar assim mais macia. E, e pronto, e então aí, pronto. Mas de qualquer das maneiras, meus irmãos, isso aqui, nos Estados Unidos da América, o meu marido não comia ao meio-dia. Até para dizer a verdade, só bebia café de manhã e não queria comer e ele ia trabalhar, claro, lá eu trabalhava ainda. E já não era para os últimos anos, mas e então ao meio-dia eu chamava para ele e dizia: Olha, eu fiz isso, essa comida, vem comer a casa. E ele diz: Oh, não, não, dizia sempre: Não, não, eu vou comer qualquer coisa, eu vou comer qualquer coisa. À noite eu fazia uma comida então boa, fazia assim um prato bom para ele comer. Aqui é totalmente diferente. Aqui é assim: de manhã ele come uma tigela de papas, de bolacha Maria, ou seja lá o que for que ele queira comer. Ao meio-dia até a comida, só tem que fazer comida. E então amanhã toda, lavar roupa, fazer comida, e uma coisa, e é outra, e é isto, e é aquilo, e aquele outro, o tempo passa. E depois chega-se à tarde, ele vem para baixo, às vezes a gente vai para a quinta, a gente temos duas quintas, uma aqui na casa de onde eu moro e outra de onde eu tenho esse tal empreendimento que tem casas de aluguer. Aí a gente vê lá, colher as minhas frutas, uma coisa e outra. Por um lado, eu estou mais saudável a pescar, eu não a mexer, a pescar. Eu sei que agora as laranjas estão começando a ficar algumas meias inchadas, ainda não estão maduras. Maduras é lá para os fins de novembro, princípio de dezembro, que começa a ficar laranjas mais maduras. Mas com o vento, muitas laranjas, e teve muita tempestade aqui, uma tempestade muito grande aqui em São Miguel, aqui nos Açores. E então caíram muitas laranjas. Quando eu acabar de falar com vocês, vou pegar na minha cestinha e ver, os meus gatinhos vão comigo, eu vou lá abaixo buscar as minhas laranjas e por enquanto ainda é só laranjas que eu tenho. O ano passado nós podamos as nossas árvores quase todas, algumas até foi mesmo cortadas pela raiz, só este ano infelizmente eu não tenho um terço da fruta que eu tive o ano passado, mas em tudo dá graças. E até connosco é assim, nós de vez em quando nós precisamos ser podados, porque há galhos em nós, há como é que é dizer, feitios que nós temos, costumes que nós temos, que nós precisamos de cortar para dar lugar aos novos. E quando os outros vierem, acredito que eles vão dar muito mais fruto. E então, meus irmãos, talvez isso seja um tema para um próximo vídeo. Agradeço a todas as pessoas que estão a ver este vídeo, agradeço mais ainda às mães e a todas as pessoas que decidirem aceitar e aplicar estes conselhos que eu dei aí acerca de, especialmente se você é um marido, uma esposa, nós temos de tirar mais tempo para passarmos com os nossos filhos, passarmos boas coisas para eles, advertir os nossos filhos: olha, se fizeres isso, eu vou-te tirar isso, mas faça-o, faça-o. Você não imagina o mal que você está fazendo quando você diz que vai fazer e não faz nada. E a criança sabe. A criança tem aquilo tudo ali no seu download. Quando ela fizer mal, que se você disser, eu vou te castigar, olha em si, dentro de si, já está-se rindo. Não vai fazer nada, não vai fazer nada. Ai, meus irmãos, há um trabalho tão grande para fazermos com os nossos filhos. E você não imagina o lucro que há, como a palavra do Senhor diz, teremos paz quando nós ensinamos os nossos filhos. Quando nós não ensinamos, olha, a vaca vai para o brejo. Então ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus abençoe todas as pessoas.